O Certificado de Depósito Interbancário, o CDI, desempenha um papel crucial no mercado financeiro brasileiro, servindo como uma referência para diversas operações. Sobre o DI, analise a alternativa abaixo e assinale a correta. Vem comigo, família, vou passar ponto a ponto. O CDI é um dos índices mais importantes do mercado financeiro aqui para o Brasil, especialmente para quem investe ou trabalha com renda fixa. Por isso eu acho importante a gente analisar cada alternativa para a gente de fato ver como funciona o CDI. Letra A, né? Alternativa A. O CDI é emitido exclusivamente por instituições financeiras para captar recursos juntos a investidores individuais com prazo mínimo de 30. Essa alternativa ela está errada e eu vou te explicar por quê. O CDI ele não é realizado ou feito para investidores individuais. Ele sim é feito para o mercado interbancário. Como assim, Lucas? Como assim mercado interbancário? Ele é exclusivo do mercado interbancário, ou seja, ele é feito entre instituições, entre bancos, por exemplo, o Bradesco com o Itaú. E o principal objetivo dessa operação é fazer ajustes nos caixas dos bancos. Esses ajustes, eles são feitos diários, garantindo liquidez no mercado financeiro. Todos os dias, os caixas dos bancos, eles precisam dormir ajustados, né, em equilíbrio. Então, se emprestou mais do que conseguiu captar e vice-versa, eles fazem essas operações entre si, para o caixa fechar em equilíbrio, e a taxa que eles usam entre eles vai ser essa CDI, tá bom? Vai ser o CDI. Parece com a Selic Over, só que no caso, no lugar de ser uma operação interbancária envolvendo o dinheiro entre as instituições, a Selic Over usa os títulos públicos ali como lastro, mas aqui é muito semelhante. Então, só para finalizar, vou colocar aqui na nossa questão, o CDI ele é emitido exclusivamente por instituições financeiras para captar recurso junto a outros bancos, porque é interbancário, tá bom? E ele é diário. Então vamos para a alternativa B. O CDI é uma taxa de referência usada em operações entre bancos para ajustar seus saldos de caixa com base em empréstimos de curtíssimo prazo, geralmente um dia. Isso aqui foi a alternativa correta. Ela vai muito de encontro com o que eu falei aqui na letra A. Mas vamos lá para poder segmentar ali muito bem, assentar muito bem na sua cabeça. Você deve estar se perguntando, tá, Lucas, mas eu não entendi tipo tudo. Então, vem comigo que eu vou te explicar melhor. Essa é a alternativa correta, porque o CDI são essas operações interbancárias realizadas entre as instituições financeiras para garantir liquidez, para ajustar o caixa deles e o que leva, né, por que eles precisam fazer isso? Porque o Banco Central ele garante não, ele exige liquidez entre essas instituições, tá bom? Normalmente vai ser um dia útil essas operações, que é o prazo suficiente para poder ajustar o caixa, e os bancos vão utilizar esse CDI, essa taxa que eles estão fazendo entre eles, como parâmetro, como base para o restante das aplicações financeiras que normalmente você faz no banco. Antigamente era comum você, por exemplo, ver uma aplicação pagando 87% do CDI, 82, 91, porém com a democratização, com o acesso de informação, os bancos eles estão partindo, principalmente em CDB, quando vai ter a incidência de imposto de renda, de 100%. E na prática vai ocorrer da seguinte maneira, vamos dizer que aqui no nosso exemplo, o Bradesco e o Itaú. Se o Bradesco tem excesso de caixa, ele tem excesso de caixa, e o Itaú tem déficit de caixa, ou seja, ele está com caixa baixo, o Bradesco ele empresta recurso para o Itaú, para ele dormir de forma equilibrada, e a taxa que vai ser usada nesse dinheiro que o Bradesco, por exemplo, emprestou para o Itaú, vai ser o CDI, tá bom? Então o CDI nada mais é do que isso, beleza? Então vamos aqui para a próxima, porque não é porque a gente chegou na resposta que a gente não pode aprender mais, tá? Letra C, alternativa C. O CDI é utilizado como taxa básica da economia brasileira, sendo definido pelo Banco Central em reuniões do Copom. Não, aqui não vai ser o CDI, aqui não vai ser o CDI, aqui vai a rentabilidade de aplicações financeiras como CDBs e fundos de investimento de renda fixa é desvinculada do CDI, pois utilizam exclusivamente a Selic como referência. Errado. Na realidade, a Selic
ela serve como referência para essas operações interbancárias que geram CDI. Mas quando você está fazendo ali um CDB, uma LCI, ou enfim, outros produtos que a instituição pode apresentar para você, ele está usando como base o CDI. E o CDI, por si, usou como base a Selic, tá bom? Então, a taxa de juros que realmente ela é a base da economia é a Selic, e da Selic várias tomam alguma direção dependendo do número dela. E uma delas, delas vai ser o CDI. Mas aqui está errado falar que elas usam como parâmetro exclusivamente a Selic, tá bom? Não, não é. Então, e não é porque não é desvinculado, né, ao CDI no caso. Então é isso, a nossa alternativa fica sendo a letra B.